Camila, quem foi que te ensinou a estar em estado de graça? Porque isso não está na Bíblia. Eu quero entender o que está em estado de graça, porque isso não está na Bíblia. Eu ouço muita gente perguntar isso para mim. O próprio Jesus Cristo, que ele disse como é estar em estado de graça. Quando você lê lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento, o próprio Deus, quando ele vai falar com Moisés, para Moisés simplesmente conversar com Deus, ele tinha que ficar em jejum durante 40 dias sem comer e sem beber naquela caverna. Então, quando eu li isso, eu observei, para estar perante Deus, eu tenho que estar em estado de graça, eu tenho que estar em plenamente convicção de eu estar perante Deus, aquele Deus que me criou, que fez todas as coisas, eu estar em estado de graça, eu estar completamente inundada com o Espírito Santo e não deixar faltar nada para Deus. Estar diante de Deus revertida com o Espírito Santo. É claro que eu sou muito pecadora, tá? A única pessoa que não pecou foi Deus, porque Jesus é Deus. Nós temos assim uma infinidade de pecados, nós seres humanos. Só que quando eu reconheço os meus pecados, eu católica reconheço os meus pecados, eu confesso com o Padre, eu estou em estado de graça porque eu reconheço os meus pecados e eu quero servir aquele Deus plenamente, eu quero servir o meu Deus, assim como Moisés serviu a Deus, assim como Abraão serviu a Deus, assim como Isaac serviu a Deus, assim como Jacó serviu a Deus, plenamente em estado de graça. É você estar em estado de graça, é você estar plenamente revestido do Espírito Santo, nem que seja com nenhum pecado, mas estar em estado de graça é você se encher da glória de Deus, você se encher da graça de Deus e você estar ali diante daquele Deus que tudo fez por você e que o seu pensamento não venha de culpa. Quando eu estou em estado de graça, o meu pensamento não está em estado de culpa, não está me culpando. O inimigo sempre culpa você por aquele pecado que você fez. Só que quando eu estou em estado de graça, eu estou diante de Deus, assim como Abraão, assim como Moisés, Isaac, Jacó esteve diante daquele Deus. Quem viu Moisés viu Deus. Só que a própria Bíblia fala que para você estar diante de Deus, você não pode estar com nenhum pecado. No Antigo Testamento, o próprio Deus fala que para eles estarem diante de Deus, ninguém podia entrar naquele templo, naquela tenda, porque senão morria. Se tivesse com pecado, não ficava diante de Deus. Simples assim, né? É claro que nós, seres humanos, nós somos muito pecadores, mas quando eu reconheço que eu sou pecador, eu confesso para Deus, eu católica, eu vou até um sacerdote, um dos sacramentos da Igreja Católica, o batismo, né? A confissão, o batismo, a primeira comunhão, o matrimônio é um dos grandes sacramentos da Igreja Católica. Eu confesso para Deus os meus pecados e eu vou estar diante de Deus com toda aquela graça. Não que Deus quer que a gente seja santo. Deus quer que você seja santo, você está diante daquele Deus e você se mostrar para Deus com todas as suas misérias, com todas as suas mazelas, estar diante de Deus assim, sem nada, uma pessoa branca, branda e deixar que o Espírito Santo vá até você, te dando o dom de discernimento, de sabedoria para você conversar com Deus, que você tem isso está em estado de graça. E o próprio Jesus Cristo estava muito plenamente em estado de graça, porque a vida dele era oração, o jejum, a penitência, ficou lá naquele deserto, porque ele sabia que ele ia sofrer ali naquela via dolorosa, né? Então ele ficou sem comer e sem beber e foi tentado. Quando você lê a súmula demoníaca, eu esqueci agora, o exorcista que escreveu isso, ele fala muito disso. E quando você lê também aquele caminho de São João da Cruz, que ele fala, o caminho para o Carmelo, parece, se eu não me engano, ele fala muito sobre isso, os sentidos de você, os nossos sentidos que a gente tem, né? O paladar, o olfato, os olhos, a boca. Então, quando você se distancia dessas coisas, você quer estar em estado de graça, né? Os teus desejos carnais te tiram da graça de Deus, né? Então que a gente tenha essa sabedoria, pedir sempre entendimento de Deus, pedir sempre entendimento de Deus, que o Espírito Santo, que tudo possa governar você e os seus sentidos.